Começando a falar, muito obrigado também, Johanna, por ter nos aceito o nosso convite aqui e estar aqui conosco, tá? A palavra é sua. Boa tarde. Eu que agradeço o convite do Núcleo de Estudo da Violência para estar aqui hoje conversando sobre o risco das tecnologias de controle preditivas. Eu quero começar fazendo uma autodescrição para todo mundo ver. Eu sou uma mulher negra, tô cabelo comprido, rizado, preto, tô com uma blusa branca com gola azul. Então, começando já a minha apresentação, para mim foi um tema um pouco difícil, assim, decidir como abordar a temática, o desafio que foi colocado de falar sobre o risco das tecnologias de controles preditivos, pelas múltiplas arestas que apresentam, né, com o uso massivo das redes sociais, a crescente automatização da vida cotidiana. Existem cada vez mais oportunidades de monitoramento das nossas ações, dos nossos comportamentos, e, portanto, aumenta a produção de dados sobre nós. Nós deixamos dados nos mais diversos momentos de interação social, quando cadastramos a digital na academia, quando entramos em um debate nas redes sociais, quando nos deslocamos, quando a gente entra no banco e tem registrado pela Câmara de Segurança, no visita médica, enfim, diversas atividades corriqueiras da vida individual e coletiva, em diversas atividades deixamos dados que podem ser analisados, organizados, tratados para produzir padrões comportamentais, rastros da personalidade, afinidades ideológicas e para prever comportamentos futuros. Então, uma questão que eu acho muito importante, muito relevante para se ter presente quando se fala dessas tecnologias de controle preditivas, é que elas são um produto a ser vendido. Aqui eu estou falando junto com Shoshana Zuboff, professora da Universidade de Harvard, muito conhecida pelo livro Capitalismo de Vigilância, mas eu estou me referindo aqui a um artigo publicado em 2019, Tua Escova de Dente, foi traduzido ao português, né? Tua Escova de Dente te espiona. Nesse artigo, a autora nos diz que existe um mercado de venda de produtos preditivos e que nesse estágio do capitalismo, o comportamento humano tem sido transformado em mercadoria. Então, a captura de dados, ela não é relevante só para nós observar, ou só para satisfazer nossas necessidades, oferecendo produtos que precisamos. Ela é interessante para fazer previsões que precisam ser o mais acuradas possíveis para poder serem vendidas. Inclusive, a autora, Zuboff, ela é muito direta quando fala que, na atualidade, internet, né, o capitalismo da informação, é um projeto de vigilância muito lucrativo. Para a autora, e ela está aqui falando especificamente do Google, da evolução do Google, a primeira onda de produtos preditivos foi impulsionada pelo excedente extraído à escala mundial do nosso tráfego pela internet, com o propósito de produzir anúncios online relevantes, e daí passou-se a uma preocupação pela qualidade das previsões. Então, tem um primeiro momento que é o imperativo de extração, de extrair essas informações, e daí passamos a um imperativo da previsão. E aqui, esse imperativo da previsão, ele requer do aprofundamento da coleta dos dados, quer dizer, para produzir previsões acuradas, não basta a observação do nosso comportamento online, é preciso que nosso comportamento offline também seja monitorado, compilar informações de diversas fontes. Então, para obter previsões comportamentais muito precisas, e, portanto, mais lucrativa, era necessário investigar nossas particularidades mais íntimas. Aqui, vou citar a autora, né, um trecho dela que eu acho interessante, que eu acho importante aqui citar. Essas operações de aprovisionamento visam nossa personalidade, nosso humor, nossas emoções, nossas mentiras, nossas fragilidades. Todos os níveis da nossa vida pessoal seriam automaticamente capturados e compactados em um fluxo de dados destinado às linhas de montagem que produzem a certeza. Realizado sob o disfarce da personalização, grande parte desse trabalho consiste em uma extração intrusiva dos aspectos mais íntimos do nosso cotidiano,
E aqui a autora ilustra como o monitoramento das nossas ações e comportamentos acontece no ambiente online e acontece também no mundo fora das redes sociais ou da internet, né? Se nutrem mutuamente para dar forma ao produto, que são essas tecnologias preditivas. Então, no Brasil, nós temos um exemplo muito amplamente difundido dessa interface online e offline para captura de dados, com a pretensão, que foi aquela pretensão de instalação de câmeras de reconhecimento facial no metrô de São Paulo, que estaria capturando imagens faciais dos usuários do serviço de transporte público para saber como os usuários reagiam à publicidade. Ainda, voltando ao autor, Zuboff coloca mais um aspecto que será importante para pensar mais na frente, os riscos das tecnologias de controle preditivas. Se previsões acuradas elas requerem de um excedente comportamental abundante e variado, quer dizer, as informações sobre nós, os dados sobre nós devem ser diversos para melhorar a preditividade da tecnologia, a forma mais segura de prever o comportamento é intervir na fonte, mudando-o, quer dizer, intervir em situações reais sobre pessoas reais. E aqui é o primeiro paradoxo. Ao mesmo tempo que a previsibilidade, a capacidade de fazer previsões acuradas depende da diversidade de dados, prever a forma mais precisa de prever o comportamento humano é reduzindo a complexidade. Se prever o comportamento humano também significa reduzir a complexidade do comportamento humano, controlar o comportamento, uma vez que reduzir as possibilidades de escolha e de atuação pode aumentar essas certezas lucrativas que se perseguem. Agora, controlar o comportamento humano não é exclusividade do mercado, né? A vigilância é uma prática histórica do Estado que detém o monopólio da violência legítima e que, historicamente, exerce práticas de controle sobre seus cidadãos. É que é interessante pensar nessa confluência entre mercado, ou entre o mercado que tem um produto para vender, que são essas tecnologias de controle preditivas, e a função do Estado de exercer controle sobre a cidadania, especialmente quando nós pensamos na receptividade que algumas tecnologias, como a tecnologia de reconhecimento facial, ela tem uma grande receptividade, um grande apoio por parte de corpos de segurança pública, né, que é o braço armado do Estado. Para falar do Estado, vou trazer o Achille Mbembe, que é um filósofo político do Camarões, que acunhou o termo necropolítica. Esse conceito de necropolítica eu considero que é sumamente relevante para pensar as tecnologias de controle, porque a produção desse conceito, ele não parte de uma concepção normativa do Estado. Ele não está partindo daquele ideal do Estado onde indivíduos livres e iguais decidem se submeter voluntariamente a um pacto social. O autor, o Achille Mbembe, ele quer explicar filosoficamente o Estado a partir da revisão histórica. Então, ele explica que a principal função do Estado, ele vai explicar a função principal do Estado a partir do que ele observa como permanente, que é o uso histórico de tecnologias de morte. Então, o Achille Mbembe, ele questiona, né, qual é o papel do Estado, é fazer viver, fomento à vida, e aí ele está pensando em casos muito concretos para afirmar que o papel do Estado é fazer morrer e deixar morrer. Ele caracteriza essa atividade do Estado como uma necropolítica, ou uma política de morte, ou sendo mais precisa, como uma tecnologia de poder voltada para a produção de morte. E ele mostra como, historicamente, o Estado tem exercido o seu direito de matar, produzindo tecnologias voltadas para a morte. E aqui pensamos na morte física mesmo, no genocídio de populações inteiras, porque ele faz uma revisão histórica da formação do Estado na colônia, na colonização, na escravidão, na invasão palestina, nas guerras contemporâneas, mas a gente também pode pensar as outras formas de morte, como o epistemicídio, a morte estética, né, a incapacidade de você ser na sua própria pele, no seu próprio
ter validado seu ser, né? E na exclusão do poder. Então, a necropolítica é um mecanismo de poder que surge no próprio processo histórico da colonização e escravidão e que é a base da própria modernidade, colonialidade. Dessa forma, a raça, que é um conceito que a raça, né, que é um conceito que surge com a colonização, organiza e legitima o papel do Estado de deixar morrer, fazer morrer. E também o papel do Estado na implantação de zonas de morte para a dominação. É interessante pensar nesse papel, esse papel mesmo do Estado de produzir zonas de morte para a dominação. Principalmente no contexto atual, né, em que o mercado tem ferramentas, tem tecnologias de controle e preditivas, e onde o Estado exerce essa dominação através do que estamos aqui chamando de necropolítica, né, que implica essa capacidade que hoje existe de introduzir tecnologias de controle e tecnologias preditivas para a vida em sociedade. E aqui eu vou já entrar nos riscos. Eu quis listar alguns riscos e eu estou pensando aqui os riscos da implementação de tecnologia de controle preditiva, principalmente a partir de uma perspectiva de gênero e raça, com alguns pequenos apontamentos sobre as implicações para pessoas com deficiência também, mas eu preciso reconhecer que eu não consegui ainda colocar isso no centro das minhas reflexões. Assim, é uma dívida que ainda eu tenho. Então, o primeiro risco que eu vou colocar talvez seja o mais óbvio, que é a maior exposição das pessoas, né? A maior exposição das nossas vidas, das nossas conversações, das nossas preferências. Ele produz um aumento da capacidade de vigilância e controle do Estado e aumenta o risco de violação do direito à privacidade. Aqui eu continuo sendo inspirada pela Zuboff, quando ela fala que o importante aqui é capturar nossos sentimentos, nosso comportamento, nossa intimidade, tudo isso é potencial mercadoria. Então, é uma invasão do direito da privacidade, tanto no espaço público, no espaço coletivo, quanto no espaço privado. E aí o risco de uso indevido dos dados pessoais. Não existe suficiente transparência sobre quando está sendo feita a coleta de nossos dados, onde está sendo feita a coleta de nossos dados, qual é o tratamento, qual é a finalidade, ele é compartilhado por terceiros, enfim. Tudo isso produz uma série de danos, tanto à privacidade como à proteção dos dados. O segundo risco, que eu acho interessante a gente pensar, é a reprodução dos vieses existentes na sociedade. E eu vou argumentar que isso acontece de duas formas. Uma, que eu estou chamando assim, estou argumentando que o dataset, o conjunto de dados a partir do qual a máquina aprende, ou a inteligência artificial aprende, ela pode reproduzir um padrão de normalidade, e pode acontecer de uma segunda forma, que é quando a própria inteligência artificial tem embutido os valores, ou tem embutido o racismo, o sexismo, o capacitismo presente na sociedade. Então, vou passar a desenvolver ambos os pontos. O conjunto de dados reproduz um padrão de normalidade. São diversas as pesquisas que demonstram que raça e gênero estruturam as práticas, estruturam de forma histórica, na verdade, né, as práticas de vigilância, seja produzindo invisibilizações de alguns grupos, ou produzindo hipervisibilidade negativa. Então, é sabido que, como fenômeno biológico, a raça não existe, mas assim como o gênero é uma construção social com implicações simbólicas e materiais na vida das pessoas, tanto na sua dimensão histórica material, quanto na sua dimensão simbólica, o machismo e o racismo se combinam para produzir e perpetuar a exclusão social, econômica e política de mulheres racializadas, negras, indígenas, romãs, enfim. Daí que uma autora brasileira, que é muito
lida internacionalmente, que é a Lélia Gonçalves, ela insiste em tratar racismo e o sexismo como um duplo fenômeno, trazendo o conceito de racismo patriarcal ou de capitalismo racista patriarcal para salientar o caráter imbricado que adquirem essas opressões. Mas por que é importante pensar aqui a imbricação de gênero e raça? Vou argumentar que pela própria configuração de dataset, pela própria configuração do conjunto de dados a partir do qual a inteligência artificial se torna inteligente. As tecnologias de análise facial apresentam altas taxas de erro para pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres, especialmente para mulheres negras. As taxas de erros maiores em pessoas não brancas e não masculinas, né, se explica por causa dos vieses no treinamento da máquina. E aí vários autores, eu vou citar só a Bulawini e a Grebuk, em 2018, elas fizeram o trabalho de auditar a precisão de 3 algoritmos comerciais de classificação por gênero, que são o da Microsoft, IBM e o Facebook. E aí, esses aplicativos, eles prometem precisão na identificação de rostos e que são capazes de classificar ainda por gênero. E elas encontraram que nos 3 aplicativos a identificação foi mais precisa quando referida a homens brancos e menos precisa quando referida a mulheres negras. Ainda a base de dados é não representativa da participação de pessoas com deficiência na sociedade. Então, ela reproduz a lógica capacitista da sociedade, quer dizer, não são treinados para ler corretamente as características físicas, os comportamentos, as emoções de pessoas com deficiência ou de pessoas neurotípicas. E isso produz uma série de discriminações também, né? Discriminações algorítmicas. E isso acontece, estou argumentando aqui, porque o banco de dados, ou o banco de imagens, a partir do qual a máquina aprende a identificar o que é um rosto humano, é composto principalmente por homens brancos, e em muitos casos de regiões muito específicas dos Estados Unidos ou do norte global. Então, basicamente, o que quero apontar aqui, o que quero señalar aqui é uma problemática que mulheres, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência já têm sinalizado na sociedade, que é um problema da sociedade mesmo, que é a criação de um padrão de normalidade. Esse padrão de normalidade se argumenta que ele é neutral, que ele é objetivo, mas, na verdade, ele estabelece um standard que é definido a partir da perspectiva ou do lugar social do homem branco que performa heterossexualidade e que tem uma condição de classe. Então, da mesma forma que o capitalismo racista patriarcal, ele privilegia a presença de homens brancos nos lugares de poder e destaque da sociedade, há uma sobre-representação desses homens brancos no conjunto de dados a partir dos quais as máquinas aprendem a ler e interpretar rostos humanos, produzindo um algoritmo mediocre, incapaz de ler com precisão a diversidade da humanidade, incapaz de ler as pessoas que não se encaixariam nesse padrão de normalidade, que são a maioria da população, né? Que são mulheres, pessoas pretas, pessoas não binárias, pessoas com deficiência, trabalhadores que têm seu corpo afetado por causa do trabalho físico. Então, uma forma em que o sistema pode errar é quando ele não é heterogêneo o suficiente para abarcar a heterogeneidade da sociedade. Esse conjunto de dados ele reproduz um padrão de normalidade. Uma outra forma em que a inteligência artificial pode estar reproduzindo os vieses presentes na sociedade é quando a própria inteligência artificial aprende a ser racista, sexista, capacista, digamos. Esses valores da sociedade são embutidos na própria tecnologia de inteligência artificial. Aqui nós vemos que os problemas da tecnologia se combinam muito bem com os problemas históricos da nossa sociedade. Então, a relação entre as exclusões que as tecnologias sustentam hoje e o caráter estrutural, sistêmico das exclusões de classe, raça, gênero é assustador. A gente consegue ver muita similitude entre o que acontece no mundo
Offline é o que acontece, assim, no mundo online, é o que acontece como consequência da utilização de tecnologias de controle ou preditivo. Isso porque os algoritmos eles reproduzem e amplificam os vieses que existem na sociedade. Um fenômeno que, por exemplo, Tarcísio Silva, que é um pesquisador brasileiro, tem chamado para o caso, para pensar o racismo embutido na tecnologia de inteligência artificial, ele tem chamado de algoritmização do racismo. Bom, isso acontece porque valores enviesados sobre pessoas negras, sobre mulheres, sobre pessoas com deficiência, são embutidos no próprio desenho da tecnologia, e às vezes no próprio propósito para o qual a tecnologia foi criada. A gente pode pensar no problema no poema de Joy Boulamwini, Inteligência Artificial, Eu Não Sou Uma Mulher, ou no trabalho de Safiya Noble, ou Algoritmo de Opressão, ou de Fernanda Carreira, que ela tem um trabalho onde ela analisa a reprodução de estereótipos raciais em bancos de dados. Esses trabalhos eles simplificam muito bem como, na sua dimensão simbólica, esse duplo fenômeno do racismo patriarcal reproduz e sustenta estereótipos e preconceitos que legitimam a inferiorização e a discriminação e as desigualdades raciais, e como, inclusive, esses fenômenos são embutidos no ambiente digital. Então, o erro da máquina, o que eu estou querendo dizer aqui é que o erro da máquina ele não é só em ler, em identificar rostos negros, ou rostos de mulheres negras. Ele tem um erro também de interpretação, ou talvez seja melhor, inclusive, não pensar tanto que é uma falha de interpretação, como pensar que a inteligência artificial ela tem aprendido, a máquina tem aprendido também a ser racista, né? Tem aprendido os vieses presentes na sociedade. E ainda a gente pode pensar no campo da segurança pública, onde também é possível identificar um padrão nas falhas do sistema. Pessoas negras, pessoas pobres, né, pessoas que pertencem aos grupos mais criminalizados, elas continuam sendo apontadas pelas máquinas como suspeitas. Aí, de novo, o Tarcísio Silva, ele tem um observatório desses casos onde a inteligência artificial erra ao identificar comportamento de pessoas negras, e um dos casos que ele traz é a máquina confundindo um instrumento musical nas mãos de uma pessoa negra. A máquina confunde esse instrumento musical com uma arma. Bom, aí também a gente pode pensar como os valores patriarcais da sociedade, eles são reproduzidos pela inteligência artificial. Tem uma pesquisa, por exemplo, mostrando que o Facebook ele apresenta anúncios de trabalho de forma diferenciada para homens e mulheres, reproduzindo um padrão de divisão sexual do trabalho já presente na sociedade. Então, dados enviesados para treinamento da máquina, eles resultam também em discriminação algorítmica. E aí esse é o terceiro risco que eu vou apontar, discriminação algorítmica, que pode funcionar das mais diversas formas, limitando as oportunidades de diferentes grupos. Eu trouxe aqui para apresentar para vocês um relatório, tem um relatório das pessoas com deficiência sendo produzido pela CDT, e aí eles vão sinalizando assim vão listando vários casos onde a utilização de inteligência artificial produz discriminação algorítmica contra pessoas com deficiência. Assim, um dos casos que eles colocam é no âmbito do trabalho. Eu acho interessante trazer para apresentar para vocês, porque eles mostram a utilização de inteligência artificial ou de tecnologias preditivas para tentar ler as expressões faciais no momento da contratação. Então, na entrevista do emprego, se uma leitura das expressões faciais para determinar se a pessoa é apta para determinado trabalho, se a pessoa é boa para trabalhar em um ambiente cooperativo, ou se a pessoa gosta de realizar determinado trabalho, ou se ela se estressa ou não, sob estresse.
Só que as máquinas, elas usualmente erram para entender as expressões faciais de pessoas com deficiência, de pessoas com síndrome de Down, de pessoas neuroatípicas. Então, o processamento de dados biométricos pode aumentar ainda mais a já existente exclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho por causa de uma leitura errada, que vem de um treinamento enviesado da máquina. E aí, diversos casos, eu vou tentar aportar um pouco, diversos casos de discriminação algorítmica, assim, esse caso que eu já comentei, né, do Facebook apresentando anúncios de trabalho diferenciados por gênero para homens e para mulheres, apresentando trabalhos que têm a ver muito mais com cuidado para mulheres, que são mais da engenharia, ou etc., para homens, né, isso mostra que a máquina aprendeu um padrão patriarcal de divisão sexual do trabalho, mas também que a máquina vai contribuir para a sua reprodução. Assim como também a apresentação de anúncios de moradia diferenciado para pessoas negras e para pessoas brancas, por exemplo. Também reproduz um padrão de segregação racial da ocupação do espaço. O quarto risco que eu vou apresentar para vocês é logicamente, perfilamento racial e criminalização. Eu não vou me estender muito sobre ele, porque eu acredito que os colegas vão falar de uma forma mais aprofundada. Mas entenda por perfilamento racial o ato de classificar determinado indivíduo a partir de estereótipos raciais sobre um grupo e o uso da tecnologia de inteligência artificial e reforça uma cadeia de desvantagem que resulta na criminalização de sujeitos tradicionalmente marginalizados, pobres, negros, de periferia. Isso é um fenômeno interessante de ser pensado, porque ao mesmo tempo que esses grupos estão subrepresentados no conjunto de dados que treinam a máquina, eles estão sobre-representados nas bases de dados de suspeitos. E isso por causa de todos os estereótipos que recaem sobre pessoas negras, sobre pessoas trans, né? Nós somos mais abordados pela polícia, somos algo preferencial da abordagem policial, e os erros de identificação, eles aumentam ainda mais o assédio policial e as detenções falsas, porque eles aumentam a base de dados de quem já tem passagem pela polícia, ou aumentam a base de dados de incidentes em uma determinada comunidade. Ele produz um efeito que na ciência social é conhecido como profecia que se autocumpre, né? Uma determinada comunidade tem um incidente e ele é marcado como uma comunidade problemática, então isso requer de mais policiamento ele vai produzir mais relatórios de arresto, aumenta ainda mais a base de suspeito, reforçando a ideia de que essa comunidade requer, de novo, mais policiamento. Então, produz aí um ciclo de criminalização de sujeitos e territórios. E além do mais, não há evidências de que tecnologias preditivas ajudem a diminuir a criminalidade. Pelo contrário, se argumenta que o policiamento orientado a dados ele ajuda a automatizar a lógica policial já existente, né? Além de que não há suficiente transparência sobre como se usa a tecnologia, de onde vem, qual é a fonte dos dados, quais são, existem regulações, estándares, enfim. Tem mais dois riscos que eu quero apontar, e vou falar deles muito, muito brevemente, para a gente conseguir encerrar no tempo, que são o impacto no processo de subjetivação e socialização. Eu estou insistindo desde o começo que essas tecnologias preditivas elas têm que ser compreendidas como produtos, e são produtos que são vendidos para os mais diversos usos. Sempre que uma necessidade é criada, há a possibilidade de venda desses produtos. E eu estou defendendo também que essa tecnologia preditiva, na verdade, ela funciona, na maioria dos casos, como uma profecia que se autocumpre. Mas ela tem um efeito, que estou chamando aqui um risco, dela impactar nossa subjetividade,
se como essa tecnologia é apresentada com uma pretensão de neutralidade, ela tem um potencial de validar a construção ontológica sobre sujeitos negros, sobre sujeitos trans, como perigosos, como menos humanos, porque é uma tecnologia supostamente neutra quem está falando, né? Então, ela tem um efeito, me parece, também sobre nossos processos de construção de subjetividade, de entendimento de nós mesmos como sujeito e de entendimento do outro como sujeito. Também afeta processos de socialização, modificando as possibilidades de interação, principalmente pelos casos que eu tenho pesquisado no ambiente de trabalho. Tem um caso, uma pesquisa muito interessante, vou ver se vou tentar achar aqui rapidinho. Sim, é uma pesquisa de Alexandra Mantescu, que ela publicou no The Iran Society. E aí, nessa pesquisa, ela analisa um aplicativo de verificação de visitas utilizado nos Estados Unidos, o Electronic Visa Verification. E esse aplicativo ele é usado para conferir se os trabalhadores cumprem com o horário, cumprem com as regras do trabalho. Se são trabalhadores que trabalham com beneficiários de assistência social, são cuidadores, principalmente. Cuidadores de beneficiários de assistência social. O que ela tem observado é que a tecnologia ela oferece aumento da eficiência através dessa vigilância e ela oferece também, é interessante como esses discursos, como essas práticas que vulneram direitos se apropriam de discursos supostamente de proteção de direitos, né? Porque essa tecnologia argumenta que aumentaria a eficácia, a eficiência e tal, mas também argumenta que reduziria os riscos de assédio no ambiente laboral, de assédio sexual, etc. É uma tecnologia de vigilância e controle. Na prática, ela tem produzido uma sensação de criminalização entre os sujeitos, tanto nos trabalhadores como nos beneficiários da política de assistência social. Ela reproduz um monte de estereótipos que já se tem sobre trabalhadores do cuidado, que no caso são majoritariamente mulheres negras, mulheres latinas, mulheres racializadas e pobres, e também reproduz estereótipos que se tem sobre os beneficiários da política de assistência social, como que são sujeitos que estão fraudando o sistema, enfim. E aí a utilização desse aplicativo tem produzido essa sensação de criminalização, de estar constantemente criminalizado, mas também tem atrapalhado o próprio trabalho de cuidado, porque a dinâmica de trabalho ela tem se focado mais em cumprir com os requisitos do aplicativo do que cumprir com o trabalho propriamente. Assim, cumprir com o que o aplicativo exige tira tempo do próprio trabalho. Além de que o aplicativo supõe que a pessoa deve ficar em casa, então produzindo uma espécie de arresto domiciliário, né? Bom, mas aqui o que eu quero falar, basicamente o que eu quero defender é que essa pretensa neutralidade dessas tecnologias, ela tem um potencial de reforçar pensamentos racistas, de reforçar divisão sexual de trabalho, né? No mínimo, eles não confrontam isso, mas além, para a gente conseguir identificar, a tecnologia promete identificar o que é um homem, o que é uma mulher, então, basicamente, promete que há uma coisa essencial, há uma coisa que permitiria caracterizar sem dúvida o que é um homem, o que é uma mulher, e isso me parece particularmente problemático no momento onde o que se tem é um questionamento dessa lógica binária da sociedade, dessa lógica de que o ser humano só é possível de existir a partir de dois gêneros, né? De alguma forma, a utilização da tecnologia ou a promessa da tecnologia tem um potencial de reificar ou de autoessencializar esse pensamento. Por último, eu acho que o último risco que eu queria apresentar aqui para você
é a potencialidade de apagamento do caráter político das problemáticas sociais. Me parece que essa venda de que as tecnologias de controle preditivas, quando incorporadas nos sistemas estatais, seja trabalho, assistência social, segurança pública, elas poderiam resolver os problemas, mas magicamente ele acaba reduzindo questões sociais que são muito complexas, desloca o foco de que essas problemáticas dependem de decisões políticas, que elas envolvem atores e interesses particulares que requerem um grande investimento público e reduz uma problemática que é complexa, a implementação de uma tecnologia cuja aplicação usualmente é terceirizada. Então, eu vou encerrar por aqui. Muitíssimo obrigada. Desculpe aí, eu acho que passei um pouco do tempo. Obrigada. Obrigada, Cida. Obrigada, Daniela e Letícia, pela oportunidade de conversar com vocês. Adorei a apresentação de vocês dois. Muita coisa para dialogar. Eu estou aqui pensando muito sobre as questões que vocês colocaram. Rapidamente sobre a pergunta, eu acho que tem alguns mecanismos assim, que a gente pode pensar um uso adequado da tecnologia. E aí tem toda uma legislação tentando regular o uso adequado da tecnologia, tentando dar transparência para o processo, tanto para o processo mesmo de implementação da tecnologia, como de abrir, como é que esse sistema de inteligência artificial aprende, né? Abrir isso, publicitar isso, tornar isso transparente para o público. É enfim, eu acho que a primeira coisa que eu colocaria ali é isso, que isso seja transparente para o público, que isso seja colocado uma linguagem que seja acessível para todo mundo e que as pessoas, de fato, saibam o que está acontecendo, o que está acontecendo com seus dados, o que está acontecendo com a informação, com o rastro que a gente deixa. Especificamente sobre as tecnologias de controle, sobre tecnologia de reconhecimento facial, acho que aqui eu preciso me perguntar assim, por que a gente iria concordar em entregar tal poder para o Estado e entregar tal poder para o mercado? Assim, o poder de nos identificar individualmente, de saber exatamente onde a gente está, assim, por que a gente iria correr atrás disso? Os danos do uso do reconhecimento facial são comprovadamente muito maiores que qualquer benefício que ele possa trazer. Então, com relação a essa tecnologia em específico, eu não me demoro em pensar como podemos melhorar ela, até porque eu estou argumentando que a tecnologia ela não é falha, ela está funcionando muito bem para o que ela está sendo criada, que é perseguir pretos, criminalizar a pobreza, garantir o genocídio da população negra. Então, eu não penso nenhum tipo de melhoria associada a essa tecnologia, eu penso, e o Data Privacy também, a gente defende o banimento do uso da tecnologia de reconhecimento facial.